professor Apple esteve no Rio de Janeiro, a convite do professor Flávio, há anos atrás, eu levei ele para passear na cidade de Petrópolis, e eu me recordo que, passeando com o professor Apple lá, ele vira para mim e fala, isso já faz uns 12 anos ou mais disso, o senhor trabalhou, qual é o problema na aula do Habermas? Eu falei, olha, eu trabalhei sobre a questão da religião e sua relação com a modernidade. E ele me olhou surpreso, o professor Apple, e me disse, mas isso existe? Ou seja, a sensação que o professor Apple tinha é que eu tratei de um tema simplesmente inexistente na obra do Habermas, né? E a única coisa inteligente que me veio à cabeça responder para ele foi, professor, exatamente por isso que eu escolhi, porque ele é um autor que fala-se tanto dele que eu resolvi falar de algo que ninguém falou. Ele, very clever. Bom, de qualquer maneira, eu me sinto um pouco vingado pelas referências cada vez maiores, né? E eu acho que a minha conferência vai se complementar à do professor Bonet, porque eu não vou tanto me centrar no debate do Habermas com o Ratzinger e as consequências dele à discussão. Eu realmente me propus fazer uma espécie de reconstrução interna, de tentar entender esse percurso do Habermas, né? Então eu vou direto ao que interessa. Em que pese a orientação estritamente secular e mesmo secularista de sua teoria do agir comunicativo, Habermas jamais emitiu qualquer sinal de hostilidade em face da fé religiosa ou da reflexão teológica. Pode-se falar de indiferença, sobretudo em comparação com o interesse da primeira geração da escola de Frankfurt pelo tema. Talvez mesmo de certa impaciência diante da persistência do fenômeno religioso, mas não de uma perspectiva antirreligiosa do grupo. Eu digo isso jamais. Né? Há quem acentue a ocorrência de etapas na crítica habermasiana da religião, embora não haja concordância, em virtude do que me parece ser uma empreitada artificial, quanto ao número de fases e nem quanto a seus respectivos conteúdos. Eu darei alguns exemplos. São exemplos breves e é bom dizer que não só as referências sobre a religião aumentaram na obra de Habermas mais ou menos do ano 2000 para cá, mas é bom que se diga que aqueles interessados pelo tema sabem que a proliferação de artigos, e hoje no Brasil nós temos acesso fácil a ele através do portal do Periódicos, né? É impressionante a proliferação de artigos sobre o tema na obra de Habermas. E evidentemente o tema na obra de Habermas está conectado à importância do tema na obra de John Rawls, para o qual a questão do conflito entre religião e democracia é simplesmente central, absolutamente central, para se entender o que significa uma concepção político-liberal atuante e necessária para os dias de hoje. Né? Eu vou citar só 3 exemplos, dessas centenas de exemplos que eu poderia utilizar. Austin Harrington escreveu um artigo chamado Habermas and the Post-Secular Society, e também um artigo chamado, olha a pergunta que ele se faz, Habermas Theological Turn, o giro teológico de Habermas, é uma pergunta que ele se faz. Austin Harrington, ele aponta 3 momentos da reflexão de Habermas sobre religião e teologia. O primeiro, dos anos 60 e 70, num quadro marxista orientado à crítica da ideologia. Um segundo, predominante nos anos 80 e 90, baseado numa abordagem durkheimiana acerca do sagrado e dos fundamentos da coesão social em sociedades tradicionais e modernas. O terceiro, desde a virada do milênio, marcado pelo dramático, ele usa esse termo, dramático autodistanciamento de sua perspectiva secularista anterior. Um segundo autor, chamado Massimo Rosati, escreveu um artigo chamado Religião, o Sagrado e a Solidariedade entre Estranhos em Habermas. Esse Massimo Rosati, ele já distingue 4 estágios na crítica habermasiana da religião. Ou seja, que iriam de um reducionismo evolucionista, lá no início, no jovem Habermas, a uma teologia pós-metafísica, passando pelas concepções da religião como um espaço transitório, no processo de desencantamento e modernização, e da religião como fonte de onde derivaria o conteúdo normativo da modernidade. Um terceiro exemplo, e eu paro nesse terceiro exemplo, é só para ilustrar como que as leituras são
diversas quando você faz uma gênese, vamos dizer assim, dessa questão na obra do Habermas. Um autor chamado Brian Shaw escreveu um artigo chamado Habermas and Religious Inclusion. Habermas é a inclusão religiosa, em que ele lida sobretudo com os estudos de Kant sobre a religião e faz uma comparação com Habermas. Eu devo dizer que, inclusive, esse artigo que eu li, ele já se tornou um pouco defasado, porque a sugestão do autor quanto à completa falta de interesse de Habermas pela filosofia kantiana da religião, ela, na verdade, se tornou defasada em razão da conferência pronunciada por Habermas em 2004, no Simpósio Internacional sobre Kant, texto esse que foi retomado na obra Entre Naturalismo e Religião. É um artigo interessantíssimo do Habermas em que ele retoma aspectos fundamentais da questão da religião em Kant e tenta reapropriá-lo para a sua própria compreensão hoje. De todo modo, esse Brian Shaw, ele considera de uma constância extraordinária, enquanto que um fala em ruptura em 3 fases, o outro fala em ruptura em 4 fases. Esse autor já diz que há uma constância extraordinária, apesar do teor retórico moderado ao longo dos anos, da visão de Habermas sobre o assunto. Cujo aspecto mais saliente é o aspecto que, aliás, já foi sublinhado muito bem pelo professor Bonnet, é o que ele chama a sua surdez profunda às ressonâncias do discurso religioso. É isso que ele vai ressaltar. Né? E essa surdez seria decorrente de um temperamento weberiano carente de musicalidade religiosa. Né? Vamos lá. Bom, seja como for, a teoria habermasiana da religião, como eu tentei destacar em escritos passados, ela não constitui, e este acho que é um dos erros de interpretação que fazem, ela não constitui de forma alguma um corpus sólido, fechado e conclusivo, ou seja, um aspecto isolado do conjunto da obra de Habermas. Mas ela se encontra dispersa nos meandros dos seus inúmeros escritos, em conexões com questões específicas de sua produção, teoria da verdade, teoria do direito, e assim por diante, e também ela se constitui com base nas releituras feitas por Habermas dos clássicos das discussões sobre religião. O Habermas nunca fala sobre religião sem antes dialogar com algum autor que previamente tenha tido alguma elaboração teórica sobre isso. Como eu tentei demonstrar no meu livro Religião e Modernidade em Habermas, já lá se vão uns 14 anos, né? Trata-se, portanto, de um tema implícito, porém suficientemente elaborado, isso é importante, marginal, mas não necessariamente decorativo na obra de Habermas. Salta aos olhos de imediato, e aí eu estou falando do tema da religião em Habermas em geral, e não apenas recentemente. Salta aos olhos de imediato o fato de Habermas incorporar, por um lado, os alicerces de uma crítica radical da religião, representando a relação entre o religioso e o secular à guisa de conflito permanente e renunciando a todo ensaio de reconciliação do sagrado com o profano. E demonstrar, por outro lado, uma notável abertura ao fenômeno religioso, algo que o conduz além de uma crítica, de uma mera crítica objetivante da religião, como você encontra, por exemplo, nas hipóteses oitocentistas da desintegração certa do fenômeno religioso. Né? Então, acho que nunca houve em Habermas qualquer sedução em relação a isso. Então, Habermas nunca precisou dizer, por exemplo, Deus está morto e eu não estou me sentindo nada bem. Né? Certo? Ele nunca precisou dizer peremptoriamente isso, embora ele tenha sempre demonstrado, muito fortemente, os alicerces de uma crítica materialista da religião, que, diga-se de passagem, ele retoma do próprio movimento de pensamento, que ele diz que sua teoria da lógica comunicativa sempre esteve fincada, que é um movimento de pensamento que vai de Kant a Hegel. Nesse sentido, ele retoma muito essa coisa de uma crítica impiedosa, né? Forte, materialista da religião. Ilustrativa nesse sentido, do que eu estou dizendo, dessa ambivalência sempre presente na obra do Habermas, é a passagem de uma entrevista concedida por Habermas pouco antes da publicação da teoria da lógica comunicativa. Então, uma entrevista de 1981, em que ele diz o seguinte, o Habermas: eu tenho um motivo intelectual e uma intuição fundamental. De resto, essa intuição remonta a tradições religiosas, aos místicos protestantes e judeus, e também a Shelley.
O motivo intelectual é a reconciliação da modernidade em si mesma dividida. A ideia de que, sem abandonar as diferenciações que a modernidade tornou possível, tanto no âmbito cultural quanto no social e no econômico, pode-se encontrar formas de vida em comum, nas quais autonomia e dependência entrem numa relação satisfatória. A ideia de que é possível uma vida digna numa comunidade que não tenha o caráter duvidoso de comunidades substanciais orientadas ao passado. Então, já nessa entrevista de 81, detecta esse duplo movimento que eu estou frisando na obra do Habermas, de integração do universo religioso. Ele fala claramente que a teoria do agir comunicativo é incompreensível sem você levar em conta essas raízes místicas que Habermas vai encontrar, sobretudo no idealismo alemão, olha lá, o movimento de pensamento de Kant e Hegel, e também na mística judaica, na mística protestante. Por outro lado, ele não quer se deixar seduzir pela ideia de que só é possível pensar numa integração social que seja necessário ter o caráter ético substantivo de comunidades, de certa maneira, voltadas ou orientadas para um passado já revolucionário. Então vamos lá, essa dupla inflexão que eu estou chamando de crítica de um lado e receptiva em face da religião, traduz em uma posição equilibrada que o Habermas sempre tentou manter, entre o imanente e o transcendente, entre a desmitologização e o reencantamento. É o que Habermas chama de ateísmo metodológico. Expressão que surge pela primeira vez, ao que parece, eu posso ser corrigido por outros leitores melhores do que eu e Habermas, mas ao que parece, a expressão aparece pela primeira vez no contexto de uma resposta às contribuições de um colóquio de teologia e filosofia da religião, organizado em 1988 pela Divinity School da Universidade de Chicago. O Habermas publicou essa entrevista chamada Transcendência do Interior, Transcendência Intramundana, numa obra dele chamada Texto e Contexto, de 1991. Nessa obra que aparece pela primeira vez o termo ateísmo metodológico, entre mentes chamado de agnosticismo metodológico, o que vai chamar a nossa atenção mais adiante, e por isso que eu intitulei minha conferência de Do Ateísmo ao Agnosticismo Metodológico. Ela é a única opção aceitável para o pensamento pós-metafísico que, lidando com indispensáveis potenciais de sentido embutidos na linguagem religiosa, não pretende reduzi-los às razões seculares, porém insiste nas diferenças cruciais entre o discurso filosófico e o discurso teológico. Essa opção metodológica busca resguardar não apenas a filosofia, mas também a religião. Uma filosofia que o Habermas frisa, que navega e tem que navegar sempre entre a sílula de um empirismo nivelador e sem transcendência e a caríbide de um idealismo retorcido que glorifica a transcendência. Então é para preservar a filosofia de um lado, mas preservar também a religião. Preservar a religião de quê? De uma apropriação ilegítima, uma apropriação subreptícia, por parte não só da filosofia, mas de qualquer disciplina, inclusive das ciências formais. Portanto, numa entrevista, cerca de 2 décadas depois, eu citei uma entrevista de 81. Agora vou citar uma outra entrevista de 1999, que foi retomada na obra Era das Transições. É uma entrevista que o Habermas concebeu a um professor da State University of New York, chamado Eduardo Mendieta, chamado Um Diálogo sobre Deus e o Mundo. O Habermas diz o seguinte, quase 20 anos depois ele pode afirmar de novo: eu não iria opor-me caso alguém afirmasse que minha concepção da linguagem e do agir comunicativo, orientado ao entendimento, alimenta-se da herança cristã. Pretendo afirmar apenas que a comprovação de que existe uma relação de minha teoria com uma herança teológica não me incomoda, como enquanto ficar clara a diferença metodológica entre os dois discursos. Portanto, enquanto discurso filosófico, obedecer à exigência de um discurso fundamentador. Uma filosofia que ultrapassa os limites do ateísmo metodológico perde, a meu ver, a sua seriedade filosófica.
nem a filosofia e nem a teologia esgotam para Habermas o sentido performativo da fé religiosa. Embora ambas cumpram um trabalho similar de apropriação racional e transformadora dos conteúdos religiosos veiculados pelas comunidades de crentes, o filósofo alemão sublinha que a teologia possui um status parasitário, ou um status derivado, em relação ao núcleo dogmático de uma tradição religiosa, de cuja verdade revelada se nutre a sua interpretação, senão não seria teologia. Ao passo que a filosofia estabelece uma relação de independência absoluta diante da religião, cuja experiência não pode ser integralmente traduzida para a linguagem profana, mas assimilada tanto quanto possível. O Habermas é muito cauteloso. Assimilada tanto quanto possível pelo discurso filosófico de caráter eminentemente argumentativo. Nessa ótica, e essa é uma segunda observação importante que eu gostaria de fazer, as imagens religiosas de mundo sempre tiveram relevância heurística no pensamento de Habermas. Elas representam, por assim dizer, uma espécie de espelho. Um espelho através do qual a nossa compreensão moderna de mundo se reconhece e se manifesta, permitindo-lhe introduzir a noção de agir comunicativo. A noção de agir comunicativo só é introduzida a partir de uma contraposição entre imagens tradicionais de mundo e imagens modernas de mundo, e a partir da qual o Habermas vai estruturar seu complexo de teorias, que são as teorias da racionalidade, modernidade e sociedade. É verdade, alguém pode me dizer, que Habermas fala de uma coexistência sóbria entre razão comunicativa e religião, portanto, sem que esta última, a religião, seja apoiada pela primeira, pela razão comunicativa. Mas ele não deixa de apontar a indispensabilidade da religião como recurso semântico, inspirador para a filosofia, a qual, cito Habermas, na sua obra Pensamento Pós-Metafísico, mesmo em sua figura pós-metafísica, não poderá desalojar ou substituir a religião, admitindo francamente, eu cito ele de novo, que a força retórica da fala religiosa continua exercendo o seu direito, enquanto não tivermos encontrado uma linguagem mais convincente para as experiências e inovações nela conservadas. Não há contradição alguma, essa é minha opinião, em afirmar a um só tempo a busca de uma verdade incondicional sobre as premissas do pensamento pós-metafísico. Pensamento pós-metafísico, cujas premissas são mais modestas, evidentemente, do que aquelas baseadas em princípios teológicos fortes. Mas não há contradição em afirmar isso, e a convicção de que os discursos religiosos conservam potenciais de significação imprescindíveis, ainda não plenamente explorados pela filosofia, e nem traduzidos para a linguagem das razões públicas, como afiança Habermas em resposta